Muito bem. Ó, essa aqui é bem didática, viu? Então manda. Quando começar a conversar com meus filhos sobre sexo? Ai, adorei essa pergunta. Inclusive, nós vamos ter um programa no mês de janeiro especificamente sobre isso, que eu quero detalhar isso mais. Olha, a gente precisa começar a falar não sobre sexo especificamente, mas sobre o corpo do menino e da menina a partir do momento que ele já começa a entender a sua fala. Com 2 anos, com 3 anos, você precisa começar a conversar com seus filhos e falar sobre o respeito com esse corpo, que ninguém pode pôr a mão, que ele tem que avisar, contar para a mamãe, para o papai, para a vovó, para quem seja que cuida dessa criança, que é um lugar sagrado, é um lugar de respeito e que ninguém pode ficar, isso não é para brincadeira. Inclusive a questão de filmes que você vê perto dos seus filhos, isso é muito sério e é caracterizado como abuso sexual quando os pais começam a ver filmes pornográficos com cenas, né, de sexo explícito, ou até de algumas carícias aí mais quente perto das crianças. As crianças são curiosas, então elas vão ver. Muito cuidado, não faça isso, que você vai estragar a sexualidade da fase adulta do seu filho. E é uma esponjinha, criança, né? E absorve tudo, tá? E aqui, a criança, ela tem estímulos de prazer a partir do momento que ela nasce. O primeiro estímulo do bebê é quando ele mama. E ele tem uma sensação de prazer. Então, o ser humano, ele conhece prazer desde o ventre da mãe dele. Comendo. Sabe? Sim, a criança chupa dedo. Você já viu? Sim. Você já viu que a criança que tem bebezinho que chupa dedo dentro da barriga da mãe? Isso aí é uma sensação de prazer que a criança está conhecendo. Então, mamãe, papai, você que está ouvindo, comece a conversar com seu filho, na hora que, né, tá desfraldando ali a partir dos 2 anos, a explicar a parte do corpo, porque ele vai começar. Tem criança que é muito esperta, que começa a falar, por que o meu irmãozinho é assim, eu sou menina e sou assim? Então começa a respeitar o entendimento, a conversar com seu filho a partir de 2, 3 aninhos. À medida que vai crescendo, você vai melhorando um pouquinho essa questão da conversa. O meu filho perguntou pra mim o que era sexo, ele tinha 7 anos de idade. E eu quase fiquei, né, quase caí das pernas, porque responder o que é sexo para uma criança de 7 anos, mas se a gente não responder, as crianças hoje têm muito acesso tecnológico, né, às telas. Você pode ter certeza que ele vai digitar lá no Google o que é sexo. E o que ele vai ver lá é muito diferente da realidade. Então, ele pode, inclusive, ver filmes pornográficos lá. Então, comece a explicar para o seu filho, com 6 anos, com 7 anos, aí sim, o que é sexo, que é realmente quando 2 pessoas estão namorando, que aí são carícias mais íntimas entre o casal, não precisa explicar o que é. Depois, aí o meu filho com 8 anos perguntou como que fazia filho. E aí eu contei para ele, abertamente, assim, e quando a gente pergunta, quando a gente responde, dentro da verdade, mas não precisa de entrar nos detalhes, mas dentro da verdade, satisfez, na verdade, a curiosidade daquela criança. Pode evitar com que ele procure na internet e descubra o que ele não precisa ver naquela época. Se os pais acham que os filhos de 5 anos já não estão curiosos para saber o que eles estão enganados, não deixe o seu filho aprender na rua e com outros coleguinhas o que é sexo, o que é sexualidade. E um outro fator agravante, mas terrível, Tony. Há um número que faz meu coração doer. 1 a cada 7 crianças e adolescentes sofre ou sofreu abuso. 1 a cada 6, desculpa. 1 a cada 6 já sofreu abuso. Entre meninos e meninas. E segundo as estatísticas, isso acontece dentro de casa. É dentro de casa que acontece. O que é mais assustador ainda. É dentro de casa que acontece. Então, por que é importante conversar? Lembra que eu falei da questão da proteção? De falar, ninguém põe a mão, com 2 aninhos você já começa a conversar com seu filho? Meninos e meninas, tá?
Muito cuidado com essa história que vai um amigo lá e que pega a criança, senta no colo. Não deixa seu filho sentar no colo de ninguém. Isso não existe. Não existe. Brincadeiras de ficar colocando a mão na pepeca, no pipiu do menino. Isso não é brincadeira. Não deixe isso. Então comece a conversar com seu filho sobre ele, respeitar o corpo dele para que ele possa se preservar e explique que aquilo é como se fosse o corpinho dele sagrado, porque é. E que se alguém algum dia tentar pôr a mão, que mesmo que faça ameaça para ele, que é para ele contar para a mãe ou para o pai. Ele tem que contar e os pais precisam acreditar, porque ele não vai inventar isso, tá? E o pior, Tony, é que dentro desses abusos, que uma boa parte das crianças, principalmente quando elas estão sendo abusadas, elas não sabem que aquilo é um abuso. E se tivesse orientação sexual dentro de casa, ela saberia não se proteger, mas saberia que aquilo era um abuso. Então ela poderia até buscar alguma forma de conversar com alguém que ela confia. Entende? A criança sempre vai confiar em alguém. Então aqui, a gente precisa entender que os nossos filhos são seres humanos iguaizinhos a nós. Aí, o corpo, ele sente prazer desde o momento que ele tá na barriga, lá na gestação. E a criança, ela precisa começar a entender, a respeitar o corpo dela, a saber as diferenças do sexo masculino e do feminino. E você vai dando aí doses homeopáticas desse conhecimento da sexualidade para o seu filho. Gota a gota. Respeitando a idade e o entendimento de cada um. Preserve o seu filho com as suas falas. Preserve o seu filho com os filmes e vídeos que você vê, com as novelas. Preserve o seu filho. A saúde emocional e mental dele agradece. Casal. Fala, os meus filhos de vez em quando escutam uns barulhos dentro de casa. Muito cuidado com esses barulhos. Muito cuidado, né? A gente sabe que o ato sexual em si pode gerar alguns barulhos e fazem parte, né? Mas a gente precisa respeitar os nossos filhos. Os filhos precisam saber que os pais namoram, mas o namorar com respeito. Isso aí é uma resposta que dá pano pra manga, né? Por isso que nós vamos fazer um programa específico sobre isso, mas falo desde já, a partir dos 2, 3 aninhos, já comece a conversar com seus filhos sobre respeitar o próprio corpo. Isso é educação sexual. Já começa por aí, Tony.